Pronto. Então, vamos lá para a segunda parte da aula sobre o Oriente Médio, né? Na segunda parte, a gente vai falar um pouco do início dos conflitos até a geopolítica atual. Então, como é que começam esses conflitos? Bom, como eu falei na primeira parte, Roma invade Israel, né, invade ali Jerusalém e destrói Jerusalém, o que vai causar uma diáspora judaica pelo mundo. E desde então, os judeus eles tentam voltar para a terra prometida deles, né, para a Terra Santa, né? Isso já aconteceu uma vez lá quando eram aprisionados pelos egípcios e Moisés é o grande libertador, passam aqueles 40 anos no Egito e tal e voltam para a Terra Santa. E agora seria um novo retorno, né, para essa Terra Santa. E aí esse novo retorno se dá a partir do movimento sionista. E aí, quando é em 1897 tem o primeiro encontro sionista do mundo, do povo judeu, né? Qual é a intenção? O objetivo do movimento sionista é fazer com que os judeus voltem para Palestina, voltem para essa região. Então, o movimento sionista ele surge com isso. Ele vem, né? Ele vem com o princípio de devolver a Terra Santa aos judeus, né? Que os judeus tinham sofrido a diáspora por causa da invasão romana e agora eles iriam retornar. E aí, quando é em 1918, acontece a queda do Império Turco Otomano, né? E a vitória é inglesa e francesa. E aí, já um pouco antes, na verdade, do final da guerra, lá quando foi em 1917, foi na Inglaterra mesmo, na Grã-Bretanha, foi assinada uma declaração de Balfour. Essa declaração de Balfour, ela reforçava o movimento sionismo porque é, ele dizia que lá, a Palestina, era o lar nacional dos judeus. Os judeus eram um povo, os judeus eram um povo, e esse povo precisa de um território. E esse território seria ali a Palestina, seria a Judeia. Então, beleza. Então, ele reforça essa declaração do sionismo, onde é a volta do povo para a sua terra, de volta para, como é aquele programa, de volta para casa. Então, eles faziam retornar, a declaração apoia o retorno dos judeus para a Palestina. E aí, quando é em 1918, a Inglaterra e a França dominam aquela região, Síria e Líbano para a França, os demais para a Inglaterra, e eles mantêm a calma por ali. E aí, com o apoio do movimento sionista, até 1945, mais ou menos 600 mil judeus voltaram para a Palestina. Então, é, existe um retorno dos judeus, só que já existe um povo lá. Então, perceba, se já tem um povo aqui que discorda praticamente com tudo sobre religião e cultura desses outros povos, e eu estou só jogando gente aqui dentro, é claro que eu vou criar um conflito, né? É óbvio que eu vou criar um conflito. E esse movimento sionista, ele ganhou ainda mais força após a Segunda Guerra Mundial, como eu falei lá no comecinho da primeira parte. Por quê? Porque vocês sabem, assim, não foi só Hitler, né, mas o destaque maior é para ele mesmo. É, Hitler, ele perseguiu os judeus, não somente os judeus, mas ele ficou bem marcado a questão do Holocausto, né, da perseguição aos povos, toda essa questão, os campos de concentração, né? Então, isso mexeu muito com a mentalidade dos países pós-guerra. E aí, nessa mentalidade dos países pós-guerra, vai iniciar, eu posso dizer assim, um apoio geral de um retorno desse povo judeu para a sua terra natal. Então, o movimento sionista vai ser muito aflorado nesse momento pós-guerra, justamente porque é, existia um ar de compaixão pelo que os judeus tinham vivido no período da Guerra Mundial. E aí, essa volta começa a perturbar um pouco dos países árabes, né? Os judeus estão voltando para cá, como assim? Não estou gostando disso. E aí, é, com a liderança de Nasser, que era presidente do Egito, Nasser era presidente do Egito. E aí Nasser, como presidente do Egito, chama todos os países árabes do Oriente Médio, todos. Vocês vão ver aí, ó, Kuwait, Oman, Palestina, Catar, Tunísia, Síria, Sudão, Líbano, todos esses países ele vai chamar
e vai dizer assim: vamos formar a Liga Árabe. Então, o que foi a Liga Árabe em 1945? Foi justamente o apoio de todos os países árabes do Oriente Médio para meio que se preparar para esse retorno dos judeus para a terra. Então, os judeus estão retornando, a gente vai criar uma Liga Árabe para que a gente seja forte, para que a gente seja topadão, certo? E aí, né, a gente tentar se ajudar e não deixar que eles mandem aqui. Só que quando é em 1947, a ONU, com essa questão de devolver o povo judeu para sua terra, vai organizar um plano de partilha. E aí o que é que acontece? Nesse plano de partilha, a ONU dá 57% do território para os judeus e 43% do território para os palestinos. Até aí não é uma diferença tão grande. Só que tinham 600 mil judeus para 57% do território, enquanto que tinha 1,3 milhões de palestinos para 43% dos territórios. Eu sou professor de humanas, né? Minha matemática era boa, mas falha totalmente. Ela é totalmente falha, mas assim, na minha cabeça não fecha a conta, né? Não fecha a conta do porquê. Tem uma justificativa, mas ainda, né, não fecha a conta do porquê 600 mil pessoas receberem 57% do território, enquanto que 1,3 milhões de pessoas, mais que o dobro da quantidade de judeus, receberam uma quantidade inferior de território. Essa matemática falhou para mim, né? E também falhou para os árabes. Os árabes não conseguiam entender o porquê disso. E aí a justificativa da ONU foi que 40% do território dos judeus era deserto, e aí não podia ser habitado. E aí, para vocês de exatas, né? Calcular 40% dentro de 57, para saber quanto é que dá cada um. Aí é com vocês, né? Não sei bem. Mas essa é a questão. Os judeus eram minoria, com 600 mil pessoas, e estavam ocupando maior parte do território, enquanto que os árabes e os palestinos eram maioria e estavam com a menor parte do território. Então, essa conta aí não estava fechando muito bem para a cabeça dos árabes. Quando é em 1948, porque o que é que acontece em 1949, em 1947? Em 1947, a ONU faz a partilha. Ó, essa região que está em laranja pertence aos palestinos, enquanto que a região em rosa pertence aos judeus. Cada um funde um estado. E aí a gente vai ter o estado palestino e o estado de Israel. Acabou e vocês se resolvem, tá bom? Fica certo assim? Não. Os palestinos não queriam fundar essa, essa, esse estado porque ele seria meio que reconhecer que essa partilha da ONU estava certa e na cabeça deles não estava. Israel, como estava com 53% do território, estava de boa e tal, foi lá e fundou seu estado em 1948. E um detalhe é que Jerusalém é o centro das três maiores religiões monoteístas do mundo, do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Então, para ninguém disputar Jerusalém, Jerusalém vai ser classificada como uma cidade internacional. Então, Jerusalém passa a ser cidade internacional, enquanto que, ou seja, ninguém, não é de ninguém, é da ONU, pertence à ONU, aquela cidade, no caso de Jerusalém, certo? E aí, Israel, né, em 1948, funda o Estado de Israel. Os judeus fundam o Estado de Israel, né, com a capital em Tel Aviv. E aí, o que é que vai acontecer? O movimento sionista, né, ele vai conseguir essa fundação do Estado de Israel e dar retorno e do retorno dos judeus para essa terra. E isso vai incomodar os árabes, porque os árabes vão sentir a dor dos palestinos por hora, né? E vocês vão ver por que eu estou dizendo por hora, porque os árabes não vão ser tão ligados uns aos outros, o que não justifica esses ataques, né? Vocês vão ver mais para frente para a gente poder discutir. Mas
O Estado de Israel, em 1948, vai ser fundado. E aí, a gente vai entrar já nos nossos primeiros conflitos. A Guerra da Independência. Quando é em 1948, Israel diz assim: ó, estou, a partir de agora, existe o Estado de Israel. Capital em Tel Aviv, pertence a mim. Os árabes vão dizer: pô, isso não existe. Não vamos aceitar isso. Vamos nos revoltar contra isso. E aí acontece a Guerra da Independência em 1948 mesmo, ou seja, em 1947 teve o plano de partilha, e em 1948 teve a Primeira Guerra, que foi a Guerra da Independência. E aí essa Guerra da Independência, Israel teve o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, assim, primeiro porque Israel tem essa questão, né, do Ocidente ser mais judaico, né, mais cristão. Isso foi um dos princípios, mas não foi o que contou mais. Até porque os Estados Unidos queriam uma influência sobre os países dominadores do petróleo do Oriente Médio. Então, os Estados Unidos ele apoia, o, os Estados Unidos ele apoia, a Inglaterra também vai apoiar Israel. E Israel, vocês vão ver que de todos os conflitos que tiveram até hoje contra Israel, dos árabes contra Israel, os árabes não ganharam um. Não teve um que os árabes ganhou, que os árabes ganharam. Por quê? Porque Israel tem um poder militar muito forte. Israel, se eu não me engano, é o sexto exército mais forte que tem no mundo, né? Então, o Estado de Israel é muito poderoso na questão bélica, né? Então, Israel vence essa batalha, Israel vai vencer essa guerra da independência. Por hora, ele não vai conquistar territórios, mas vai ser uma menção futura. Ele não vai conquistar territórios, mas essa vitória de Israel, essa fundação do Estado de Israel, porque, porque o que é que vocês precisam entender? É que quando Israel foi instalado lá, toda aquela região era ocupada por árabes. E agora que Israel chegou, precisava achar um jeito desses árabes não ocuparem o Estado de Israel. E aí, porque os árabes não queriam ocupar o Estado de Israel, Israel não queria que eles estivessem lá, né? Então, quando Israel chega, esses árabes que lá estavam precisavam ir para algum lugar. A ideia da Liga Árabe era derrotar Israel, porque derrotando Israel, os árabes poderiam ficar naquelas terras. Porém, como não conseguiu, os árabes que estavam ocupando o que seria o Estado de Israel precisaram migrar. E aí, 2/3 dos árabes da região tiveram que fugir para países vizinhos, né? Então, iniciamos nossos conflitos. Esse conflito, o Canal de Suez, primeiro, o que é o Canal de Suez, né? O Canal de Suez, ele é um canal para ligar o Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico. Foi criado, foi trabalhado, produzido, mão de obra financiada pelos ingleses. E ali, ele passa ali pertinho, aqui em cima, ó, vocês estão vendo, ó, aqui no Egito, onde a gente vai chamar do Sinai, da Península do Sinai, tá certo? Bem aqui em cima. E em 1869 tem essa abertura, justamente para facilitar o comércio entre as nações, né, ali do Mediterrâneo, do Oriente. No entanto, em 1956, meio que em represália ao que aconteceu em 1948, da Guerra da Independência, Nasser estava puto por ter perdido a guerra com a Liga Árabe, com o apoio da Inglaterra para Israel, disse: pronto, então nós vamos fazer assim. A gente nacionaliza o Canal de Suez e nem passa Israel, nem passa França, nem passa Inglaterra. Não passa nenhum nessa porra aí desse canal. Tá fechado e eu não quero ninguém circulando aqui. Isso em 1956. Só que isso não ia sair bem, né? Isso não ia sair bem, não ia sair bem. Por quê? Israel precisava manter comércio e a Inglaterra precisava manter comércio com Israel. Então, o que Nasser conseguiu fazer foi atrair os olhares do povo para o Egito. Os olhares tanto da Inglaterra quanto de Israel para o Egito. E aí foi só fumo. Israel vem, invade o Sinai ali, domina o canal de Suez.
e diz, agora não reabra, não. Aí reabre o canal de Suez. E quando eu digo reabrir, pessoal, não é porque ele nasce foi lá e jogou um cimento no meio do canal. Não estou dizendo isso. Mas no sentido de não permitir a passagem nem de Israel, nem de Inglaterra. Então, o bloqueio do canal de Suez vai fazer com que a Inglaterra e Israel ataquem o Egito para recuperar o domínio do canal de Suez. E aí o que é que acontece? Eles vão invadir o Egito não vai suportar, vai se sentir sufocado, vai começar a perder, né? E aí a ONU vem, intervém novamente, né? E propõe um acordo. E que acordo seria esse? O acordo é que o canal de Suez ele pode ser dado pelo Egito, ele pode pertencer ao Egito, como o Nasser fez, porque Nasser nacionalizou o canal de Suez. Né? O canal de Suez, que antes era aberto para passagem de qualquer coisa, o Egito nacionalizou. E aí a ONU, não, beleza, ó, pode continuar sendo seu, pode continuar sendo nacional. Porém, você não pode bloquear a passagem de ninguém. Você não pode proibir essa passagem, não. E assim foi. É, volta para. O Egito continua dominando a região, continua dominando o canal, mas não poderia mais fazer aquele boicote que tinha feito antes com a Inglaterra e Israel. E aí, frente a investidas, né, de Israel e tal, e a busca por reconhecimento do Estado da Palestina, Yasser Arafat, em 1964, ele vai criar uma organização, que é a OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina. Essa OLP, ela tem como aliado não, como membro dela, o Al-Fatah. O Al-Fatah é um dos primeiros grupos terroristas que a gente vai ter, certo? E aí, na apostila de vocês, eu ia até mandar uma atualizada para vocês, porque eu botei que era de forma pacífica, né? O domínio, a luta da OLP e do Al-Fatah era de forma pacífica. É de forma pacífica se a gente considerar com os outros grupos terroristas. Se a gente considerar o Estado Islâmico, o Hamas, o Hezbollah. Se a gente comparar com esses grupos, o Al-Fatah era pacífico, era da paz, né? Porque o Al-Fatah, ele tinha esse objetivo. Qual era o objetivo de Yasser Arafat? Era a paz, era dizer assim, reconheçam o nosso Estado, devolvam o nosso território, assim, vamos entrar num acordo mais justo e reconheçam o nosso Estado. O ideal de Yasser Arafat era esse, era o reconhecimento do Estado e a libertação da Palestina do que Israel estava dominando a mais. Então, ele queria um acordo mais justo, e dentro desse acordo mais justo é que fosse reconhecido o Estado da Palestina. Né? Yasser Arafat, ele sempre vai tentar controlar os ânimos, ele sempre vai buscar acordo de paz, quando a gente for falar dos acordos de paz, ele sempre vai estar bem presente. Mas não significa que ele conseguiu, né? E aí, ele até busca uma relação com o Estado de Israel. A gente vai ver que quase todos os acordos de paz assinados entre Israel e Palestina foi com o Yasser Arafat como participante pela Palestina. Então, e eles usavam o terrorismo, né? Mas era um terrorismo de uma maneira mais pacífica, não no sentido de não agredir, mas que era uma represália a invasões ou investidas de Israel, né? Como o movimento de guerrilha que aconteceu aqui no Brasil, foi um movimento antiditadura, era mais ou menos isso, certo? Mas é um terrorismo, beleza? E aí, quando é em 1967, vai acontecer a chamada Guerra dos 6 Dias. É uma guerra que vai durar 6 dias e que Israel vai aniquilar a Liga Árabe. Esse cronogramazinho que eu coloquei do lado, eu acho ele incrível. Eu acho ele muito bom mesmo, porque você consegue ver a evolução da guerra. É tipo assim, começou a guerra na segunda, no sábado já não tinha mais guerra, porque Israel tinha destruído a Liga Árabe praticamente toda.
Então, o que é que acontece? Nasser, ele interdita o Golfo Pérsico, né? Ali o Golfo Pérsico, Nasser vai lá. Nasser é a ovelha podre, sabe? Ele, ele, ele não conseguia ser do bem, sabe? Então ele era assim, a ovelha podre, ele era maldoso, sabe? Ele tinha essa questão, pronto, o Nasser, ele era anti-paz, né? Ele tinha tomado aquele fumo lá no canal de Suez, ele tinha tomado aquele fumo no canal de Suez, e ele volta agora e quer dominar o Golfo Pérsico, justamente para meio que boicotar a, a passagem de Israel. Então, Nasser, o que é que acontece? Ele vai lá e bloqueia o Golfo Pérsico. Quando ele bloqueia o Golfo Pérsico, o que é que vai acontecer? Israel vai lá, de uma maneira muito tranquila, e bombardeia 9 aeroportos do Egito. Então, ele viu todos aqueles lindos aeroportos, fogo. Israel, em contrapartida com o Egito bloqueando o Golfo Pérsico, Israel foi lá e bombardeou 9 aeroportos, destruiu quase 400 aviões do Egito, certo? E aí, essa Guerra dos 6 Dias, ela vai ser muito importante porque Israel vai aproveitar isso que o Egito fez para expandir seu território. Então, Israel ele vai invadir uma parte da Síria, chamada Colinas do Golã, ele vai invadir a faixa de Gaza, ele vai invadir a península do Sinai, ali do Egito, que é onde tem o canal de Suez, e vai invadir a Cisjordânia. Então, Israel ele vai expandir o seu território de uma forma gritante, assim, em 6 dias. 6 dias, 6 dias. Certo? Então, em 6 dias, Israel vai dominar 4 territórios, vai destruir o Egito, praticamente, certo? E ainda vai dominar, e ainda mais vai dominar Jerusalém, que você tem que lembrar que Jerusalém era uma cidade internacional, e agora não mais, certo? Então você vai ter, num saldo, 18 mil árabes mortos contra 766 israelenses, para você ver a força do poder de Israel, né? E aí, como eu já disse, Israel domina o que a gente conhece como Península do Sinai, no Egito, Colinas do Golã, na Síria, Cisjordânia e faixa de Gaza, que era da Palestina. Isso vai fazer somente com que mais palestinos, mais árabes palestinos, fujam daquelas regiões, tanto de Gaza quanto da Cisjordânia, para países árabes vizinhos. Foi somente isso que o Egito conseguiu fazer. E você vê que o Egito tem essas investidas e quem se quebra são os palestinos. É por isso que eu estou dizendo que Nasser é a podridão, sabe? Porque Nasser é quem inicia os conflitos, né? E aí cria-se esse estigma. Porque os palestinos estavam lá, Arafat estava lutando para conseguir essa libertação. E aí, quando é em 1967, Nasser faz uma besteira e quem sofre acaba sendo todo o povo. Não estou dizendo que Israel está certo, não estou dizendo que os árabes estão certos, porque, como eu falei no início, é uma guerra de quem tem muito. Porque ambas as partes têm muita razão. Todos merecem aquele território, né? Mas a diplomacia que Arafat estava construindo, Nasser estava destruindo, certo? Então, só para vocês verem a evolução, vê só. Aqui a gente consegue ver nesse segundo mapa a evolução dos territórios conquistados por Israel. Israel domina aqui, ó, aqui em cima, as colinas do Golã, aqui da Síria, domina a península do Sinai, aqui com o canal de Suez, aqui do Egito, ó, a península do Sinai, Cisjordânia, faixa de Gaza, e ainda domina Jerusalém. E aí, olha só, compara com esse outro. Isso aqui em amarelo, é o território palestino. Isso aqui em amarelo é o território palestino. E aqui é o que sobrou da Palestina. Quase nada.
quase nada. Então, depois dessa Guerra dos 6 Dias, que foi uma guerra muito cruel para os árabes, principalmente para os palestinos, eles praticamente tinham perdido todo o seu território para Israel. E aí, como foi que ficou esses palestinos, né? Como foi que esses palestinos ficaram? Aconteceu alguma coisa, óbvio. Bom, os palestinos, eles foram abandonados pelas lideranças árabes, lá pela Liga Árabe. Pela, e vê só, os palestinos não estavam envolvidos naquela primeira guerra, e aí o Egito causa aquela guerra, a Guerra dos 6 Dias. Depois que causou essa guerra, ficou pior a situação dos palestinos, e aí tanto o Egito quanto o pessoal da Liga Árabe resolveu lavar as mãos pelos palestinos. E aí os palestinos começaram a migrar ali para a Jordânia, para o Líbano, para a Síria, para o Egito. Só que esses países começaram a não receber esses refugiados. Esses países começaram a não receber esses refugiados. E aí, quando foi em 1970, lá na Jordânia, vai acontecer o chamado Setembro Negro. E o que foi o Setembro Negro? Foi basicamente formação de campos de concentração, agora para os palestinos, onde o governo da Jordânia, que era árabe, mata simplesmente 4.000 palestinos e deixa 11.000 palestinos feridos. Então, o próprio governo árabe da Jordânia atacou os palestinos refugiados. Então, o povo da Palestina estava, meu Deus, vou fazer o quê? Na Palestina tem Israel. Se eu saio e venho para aqui para o povo árabe, e o povo árabe também me ataca, como é que fica a minha condição? Né? Então, começa a ficar complicado, e aí o pessoal da Palestina, que antes tinha migrado para a Jordânia, eles vão agora migrar para o sul do Líbano. Né? E aí eles vão lá e ficar no sul do Líbano, certo? Então eles começam a ocupar essa região aqui em cima, ó, aqui o sul do Líbano, certo? Então, além de ter Israel dominando quase tudo, o próprio povo árabe ali não tava querendo apoiar. Isso causa uma revolta. E essa revolta vai gerar em quê? Se eu não posso fazer um confronto direto, eu vou fazer terrorismo. E aí vai ter uma ascensão, né? Vai ter uma, não sei se uma criação, mas uma atuação de um dos grupos terroristas mais cruéis do mundo, que é o Hezbollah, né? E aí eles começam a atacar o sul o norte do Estado de Israel. Isso é óbvio, né? Porque assim, se os palestinos eles estão aqui no sul do Líbano, eles com o movimento terrorista, eles começam a atacar aqui, ó, o norte de Israel. E aí eles começam com movimentos terroristas ali no norte de Israel. E aí eles começam a atacar, explodir bomba, tudo aquilo que os terroristas fazem, certo? E o que é que vai acabar acontecendo, né? Vai ter uma guerra civil, né? E essa guerra civil vai acontecer justamente entre cristãos e muçulmanos, porque, como eu disse a vocês lá no princípio, a gente tem que discernir o que são povos, o que são religião, né? Quem são dentro do Líbano, a gente tem os libaneses, que são as pessoas que nascem no Líbano. Os libaneses, eles são árabes, porque eles falam a língua árabe, eles são árabes. Mas eles podem ter a religião cristã ou eles podem ter a religião muçulmana, o islamismo. E aí, dentro desse conflito, eu vou ter uma guerra civil em 1975 no Líbano, que é a Guerra Civil Libanesa, que vai ser justamente entre cristãos e muçulmanos. E é óbvio que os cristãos vão receber o apoio das potências ocidentais, porque as potências ocidentais são cristãs. Né? Então, é meio que o fato dos Estados Unidos ser um país cristão, da Inglaterra e tal, vai fazer com que eles deem apoio a a causa cristã, né? E aí a gente vai ter a primeira guerra civil libanesa. Depois, né? Depois dessa guerra que a gente teve, né? Porque a gente, dentro de uma cronologia, nós tivemos a Guerra da Independência, a Guerra do Canal de Suez
a guerra dos 6 dias. A gente chega em outra guerra muito importante, que é a guerra de Yom Kippur. A guerra do Yom Kippur, a gente precisa entender o que é o Yom Kippur. O Yom Kippur é um feriado judeu, que é o Dia do Perdão, onde os judeus eles são impedidos de praticar guerra ou qualquer outro ato até durante esse dia, na verdade. Então, durante o Dia do Perdão, durante o Dia do Yom Kippur, os judeus eles não podem fazer guerra, certo? E aí, quando é em 1973, né, nesse Dia do Perdão, onde os judeus não podem batalhar, a Liga Árabe ataca de surpresa, né, principalmente ali com o Egito e Síria. E é um ataque de ambos os lados. A Síria vem e invade o Golã. O Egito vem e invade a península do Sinai, que antes era pertencente tanto ao Egito quanto à Síria, né? E aí eles fazem um ataque mútuo. Israel não podia revidar porque estava no Dia do Perdão. Só que o Dia do Perdão acabou. É só um Dia do Perdão. Quando o Dia do Perdão acabou, aí é fundo. Acabou o Dia do Perdão em 2 semanas, depois do final do Dia do Perdão, Israel expulsou as tropas, tanto do Egito quanto da Síria, reconquistou os territórios e venceu novamente a guerra. Então você vê que, veja só, Guerra de Independência. A Liga Árabe tentou atacar, não venceu. Guerra dos 6 dias, não venceu. Canal de Suez, não venceu. Apelou para a Guerra do Yom Kippur, que era para ver se pegava os judeus de surpresa. Não venceu. Então, todas as investidas da Liga Árabe contra Israel, a Liga Árabe estava tomando fumo grave, grande. Era perdendo gente e perdendo território e influência política. Então, eles disseram que se a gente não consegue, se a gente não consegue atacar ele diretamente, se a gente não consegue vencer ele no campo de batalha, vamos vencer na economia. E aí, quando é 1973, vai ser formado por essa Liga Árabe a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, onde eles vão fazer o quê? Esses países, né, esses países do Oriente Médio vão elevar o valor do petróleo, ele vai elevar o valor do petróleo. E isso, quando ele elevou, reduziu a venda. Isso gerou uma crise mundial terrível. É tanto que essa crise chega aqui no Brasil, e aí vocês vão lembrar, né? Que quando chegou essa crise, aqui o Brasil tinha muita plantação de cana, não sei o quê, e aí existiu a produção do álcool, né? Para meio que substituir o petróleo. Aí vem a questão do pró-álcool, a política do pró-álcool, né? Aqui no Brasil. E aí, com esses preços absurdos, foi um grande boicote na economia mundial, porque ele subiu o preço do barril de petróleo, e aí os países, filho, o que é isso que você está querendo fazer? Você está querendo me quebrar? Aí foi que os países disseram, ó, vocês não estão olhando para a nossa causa, Israel está dominando tudo, vocês não estão ligando, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, esse boicote, ele vai causar uma crise mundial, e é claro que ele vai surtir um efeito nas potências mundiais, né? E aí é onde a gente começa a pensar na possibilidade de paz, né? Na tentativas de acordo de paz. E aí, quando você vê assim, tentativas de paz, o slide completo, você diz, nossa, está acabando. Não está nem na metade ainda da aula. Para você ver como esse acordo de paz que a gente vai falar aqui agora não vai ter muita influência. E aí, quando foi a partir de 1970, né, tiveram essas questões do petróleo e tal. Arafat, ele diz assim, rapaz, ó, chega de guerra, cansei, vamos conversar, vamos sentar e conversar. E aí, quando ele sentou para conversar, né, o que é que ele vai conseguir com isso? Primeiro, ele consegue que a OLP fosse reconhecida, né? Ele fez com que a OLP entrasse para a ONU como um participante observador, né? Porque a gente tem
dentro da ONU, a gente tem aquelas colocações dos países, né? Tem os intocáveis, né? Aí tem o pessoal que participa, que não tem poder nenhum, mas finge que participa, e tem os membros observadores. E aí Arafat, ele faz com que a OLP, né, a Organização da Libertação pela Palestina, se torne um membro, né, um membro observador da ONU. Isso é uma vitória muito grande. E aí, quando é em 1978, a gente tem o primeiro acordo de Camp David, né, que foi realizado por Menachem Begin, Anwar Sadat e Jimmy Carter. E aí é, esse acordo só para vocês terem uma ideia, né, de quem representa o quê. Menachem Begin era representante do Estado de Israel. Anwar Sadat, ele estava no lugar de Nasser, no Egito, certo? E Jimmy Carter era o representante dos Estados Unidos, representante norte-americano. E aí, esse acordo, o Acordo de Camp David, assinado em 1978, fez com que o Israel devolvesse a Península do Sinai para o Egito, devolvesse a Gaza e a Cisjordânia para os palestinos. Então, olha só, sentou aqui o presidente do Egito e sentou o presidente do Estado de Israel e o representante norte-americano. E nesse acordo de Camp David, eles acertaram que a Sinai voltaria para o Egito, Sinai voltaria para o Egito e Gaza e Cisjordânia voltaria para os palestinos. Um acordo de paz assinado, tudo bonito, tudo ok. Só que para você ver como é o povo não queria paz. As pessoas não queriam a paz. E aí, em revolta a essa paz que tinha sido assinada, Sadat foi assassinado. Sadat foi assassinado. Então você vê, o cara vai lá, sela a paz, consegue o retorno dos territórios e é assassinado por extremistas babacas que não queriam a paz. Por isso que eu digo que o mal do mundo é o extremismo. O mal do mundo é extremismo. Tudo que é extremo é maléfico. Né? E aí, esse extremismo fez com que Sadat fosse assassinado. E aí, quando Sadat foi assassinado, o acordo de Camp David meio que declinou. Não deu certo o acordo de Camp David. E aí a gente entra agora num contexto mais diferente, porque a gente estava tendo conflito Israel-Palestina, 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 e agora a gente vai ter um conflito Israel e Líbano, né? Que parte justamente do princípio dessa Operação Litani. E o que é a Operação Litani? Israel, ele descobriu que Yasser Arafat, ele estava no Líbano, ele estava se abrigando lá no Líbano. Então, o que é que Israel faz? Israel pega, invade o Líbano para poder dispersar o Al-Fatah, né? Para poder dispersar o Fatah. E aí, o que é que Arafat faz? Arafat vai lá para a Tunísia buscar exílio lá na Tunísia. Com essa invasão de Israel no Líbano, acabam que 20 mil libaneses vão morrer. 20 mil libaneses vão morrer. E aí, os Estados Unidos vai lá e diz: Ei, filho, ei, controle seu ânimo, porque senão daqui a pouco vai ficar difícil de defender. Né? Porque Israel estava destruindo o povo todo. Então, quando Israel invadiu o Líbano, aqui, quando Israel invadiu o Líbano, em 1985, com essa conversa que tiveram com os Estados Unidos, eles saem do Líbano. Só que eles saem do Líbano e dizem assim: Ó, nós estamos saindo, mas nós vamos deixar umas tropas aí. Essas tropas vão ficar aí só para proteger, para saber, para vocês saberem quem é que manda nessas paradas. Beleza? Então, aqui não são vocês que mandam, certo? Não são vocês que mandam, não. Aqui quem manda é a gente. É tanto que eu estou deixando meu exército aqui. E aí eles se retiram, só que aí eles deixam as chamadas. Ele deixa a chamada zona de segurança, né? Que é tanques, ele deixou tanques de guerra, como é, meu Deus? Militares,
tudo isso dentro da região do Líbano para poder verificar se ia ter avanço, se o Al-Fatah ia reagir e tal. E isso vai gerar uma insatisfação muito grande por parte dos libaneses. É tanto que aí, a partir disso, a gente vai ter a nossa primeira intifada, né? O que foi a primeira intifada? Foi tipo assim, um tanque desse de guerra de Israel, ele vai atropelar 4 jovens palestinos. Na verdade, libaneses, né? E aí, esse atropelamento dos 4 jovens vai causar uma revolta muito grande na população, que sem armas, sem nada, vão pegar paus e pedras e vão começar a atirar contra o exército de Israel. Então, o exército de Israel passava e eles jogavam pedra. Então, a gente não foi bem uma guerra porque não teve luta armada. Foram os próprios jovens, como vocês estão vendo aí. A criança está jogando a pedra contra o tanque. Né? Então, foi um movimento de repúdio a Israel, a presença de Israel nas terras do Líbano. E aí eles começaram a tirar paus, pedras e tal, certo? Isso vai culminar com o surgimento do Hamas. O Hamas, ele é um grupo armado de resistência palestina com domínio praticamente ali na faixa de Gaza. Se o Hezbollah já era extremo, o Hamas é o quádruplo. Né? O Hamas é, é o matador de leão. Né? Hamas é o bicho. E aí surge o Hamas como uma forma de defender a Palestina, porque isso tudo estava acontecendo com Israel investindo sobre os árabes. E isso vai causar uma revolta muito grande. E aí, quando é em 1991, aqui a gente começa a ter outros sinais de paz, porque quando é em 1991, a Organização de Libertação da Palestina, ela deixa de ser vista como uma entidade terrorista, né, lá na Conferência de Madrid. Então, ele deixa de ser visto como terrorista e isso vai ser muito importante para os conceitos atuais de uma tentativa de paz, né? Porque é meio assim, ó, a gente não vai mais te reconhecer como terrorista, então não precisa mais fazer esses ataques, né? Não precisa mais atacar dessa forma. Porém, reconhecer a OLP como um grupo não terrorista, a OLP ela é representada somente pelo Fatah. Ainda existiam outros grupos terroristas, como no caso do Hamas e do Hezbollah, que continuaram atacando, que continuaram fazendo muita coisa contra o Estado de Israel, né? Então isso se deu justamente por quê? Primeiro, por que o Hamas foi criado? Primeiro porque Israel causou a primeira intifada lá no Líbano, né? Então você vai ter a primeira intifada lá no Líbano e também na faixa de Gaza, né? São movimentos que surgem nos dois ambientes. E aí, essa revolta popular contra Israel é uma revolta dos palestinos contra Israel. Então, da mesma forma que o Hezbollah surge lá no sul do Líbano, né, que quando o governo jordaniano ele mata aquele pessoal, mata aqueles palestinos que eles migram para o sul do Líbano, eles criam o Hezbollah. Aqui não vai ser diferente. Quando Israel exerce essa zona de segurança sobre o Líbano e também sobre a Palestina, que ele acaba matando aqueles 4 jovens palestinos, isso vai causar uma revolta na população, que a princípio foi a primeira intifada, com a tirando pedras e paus, mas depois vai surgir o grupo do Hamas, o grupo terrorista do Hamas. E aí a gente volta para aquele contexto de paz, né? E a gente volta para tentativas de paz, né? E aí você pensa de novo, ó, eles estão dando as mãos, a paz deu certo, legal, tá no final da aula. Não, não. Então, ó, em 1993, a gente tem o primeiro acordo de Oslo, onde Jericó e Gaza seriam devolvidos para os palestinos.
era o que estava previsto no acordo. E aí esse acordo ele foi feito com Arafat, né, esse lindão aqui, Arafat, Shimon Peres e Clinton aqui, né? Clinton aqui, deem as mãos, que a paz esteja selada. Eu acho que ele estava se sentindo o maior de todos os tempos por ter assinado a paz entre essas duas nações. Mas não deu certo, não. Quando foi em 1995, foi uma tentativa de um Oslo II, né? Porque o Oslo I não tinha dado muito certo. E aí vamos para um novo acordo, o Acordo de Oslo II. Que aí, agora já não era mais Shimon Peres, o presidente lá do Estado de Israel, mas sim agora era Rabin, Yitzhak Rabin. Então, o Acordo de Oslo II foi muito bom, teve uma conversa muito, muito, muito boa. Rabin entendeu muito a situação dos palestinos. Então, Rabin, Arafat e Clinton selaram uma paz onde Israel ia reconhecer o Estado da Palestina e o Estado da Palestina ia reconhecer o Estado de Israel. Ambos iam ser formados nações. Jerusalém iria deixar de ser desocupada pelo Estado de Israel. O Líbano também. Israel iria reconhecer a Autoridade Nacional da Palestina. Então, você vê que, olha só como as coisas estão dando certo. Né? Então, você teve Oslo I, que não deu muito lá certo, Shimon Peres não deu muita liga. Só que aí com Rabin já deu certo, né? No chamado Oslo II, onde vai ter um reconhecimento mútuo, desocupação das terras, reconhecimento da Autoridade Nacional da Palestina e prováveis acordos sobre a divisão de terras, né, a negociação das áreas ocupadas, né, que Israel dominou ao longo do tempo, que voltaria, o que é que poderia voltar ou não para ser da Palestina, até aí tudo certo. Só que aí, em 1995, outro babaca extremista, outras pessoas movidos pelo extremismo de não querer paz, vão lá e matam Rabin. Rabin é assassinado justamente porque ele fez o acordo de paz e as pessoas não aceitaram. Então, se o do Egito, Sadat, foi assassinado no Egito, Rabin agora foi assassinado dentro do Estado de Israel. Então, se os árabes foram extremistas naquele momento, os judeus também foram extremistas agora. Então, o problema não é religião, o problema não é nada disso, o problema é o extremismo. Mais uma vez, nós temos um acordo de paz, tudo encaminhado, e Rabin foi assassinado por extremistas judeus, israelitas, né? E aí você tem um agravamento da tensão. E esse agravamento da tensão vai fazer com que os grupos terroristas que antes estavam ali na geladeira reativem os seus trabalhos, como é o caso do Hamas e do Hezbollah. E aí começa tudo de novo. Começa tudo de novo numa tentativa de acordo de paz, novamente. Agora, um novo acordo de Camp David, né? Nós tivemos o primeiro acordo de Camp David, agora nós estamos no segundo acordo de Camp David, no ano de 2000, né? Entre Ehud Barak, Clinton e Arafat, onde estariam sendo negociados a saída, né? Do exército do Estado de Israel, ali do Líbano, e a Palestina seria estabelecida o Estado da Palestina seria estabelecido ali na faixa de Gaza e também cerca de 91% do território da Cisjordânia. Até que, nesse impasse, ficou um impasse a partir desse acordo de Camp David. Por quê? Porque os palestinos não queriam só isso, porque antes era a Cisjordânia toda deles, e agora seria só 91%, aí eles não queriam muito isso. E aí meio que acontece um impasse nesse processo de paz. E depois, Ariel Sharon, que aqui já seria o novo representante de Israel, ele faz uma visita à Esplanada das Mesquitas,
Por uns, isso foi visto como um ato de, olha, que massa, ele está reconhecendo, e por outros foi visto como uma afronta. E isso vai resultar na segunda intifada. E aí a segunda intifada vai ter o mesmo caráter da primeira intifada, só que um pouco mais agressiva, principalmente pela participação dos grupos terroristas, e aí vai resultar na retirada militar do sul do Líbano. Então, ali em 2000 foi um ano bem movimentado. Nós tivemos o acordo de Camp David, a segunda intifada, e Israel retira as tropas do Líbano, né? Que era até o que estava no acordo de Camp David. Até aí tudo bem. Quando em 2006 o Hezbollah ele volta a atacar, né? E aí ele acaba gerando uma segunda guerra no Líbano, como a primeira guerra civil do Líbano, né? Que a gente viu. Ataque a Gaza, né? Aí foram os ataques promovidos já pelo Hamas. É importante que a gente entenda a localização de cada grupo terrorista também. O Hezbollah está mais ali no Líbano, o Hamas está mais aqui na faixa de Gaza, o Estado Islâmico, que vai surgir lá mais para frente aqui, vai estar na Síria, mais ali pela Síria. Então, é importante que a gente entenda também. Então, vão ter os ataques de Gaza, né, é uma resposta aos ataques do Hamas. O Hamas ataca, Israel diz assim: pronto, se você está atacando e eu não posso saber quem é, porque o Hamas não é identificado, né? Então a gente vai atacar onde supostamente vocês habitam, né? Como sabe que o Hamas ele tem origem lá na faixa de Gaza, Israel vai lá e começa a atacar a faixa de Gaza, meio que para intimidar ou espalhar o pessoal do Hamas. E isso, Israel vai só aumentando território, né? E vai expulsando mais palestinos, vai criando mais conflitos. E os palestinos que estavam ficando dentro do Estado de Israel não tinham condições legais, não tinha emprego, não tinha moradia, não tinha uma educação. E isso tudo foi favorecendo o não acordo de paz, certo? O não acordo de paz. Beleza, gente? Antes da gente passar para cá, que aqui já seria uma terceira aula da parte, a terceira parte da aula. Alguma dúvida? Falei muita coisa, viu? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam que é para voltar? Não, professor, só tem muita coisa para assimilar, mas eu entendi. Muita coisa para assimilar. É muito longa a aula. Então, podemos seguir. Garanta. Agora, olhando para esse slide, nós estamos olhando para metade da aula. Tá certo? Aqui é o slide 24 de 48. Então, quem tiver dúvida, fale agora ou então fale depois. Podemos seguir? Pode, né? Então, vamos lá. Bom, a gente falou muito sobre guerras entre Estado de Israel e Palestina. A gente falou muito sobre guerras no Líbano. E aí agora a gente vai falar um pouco do Irã, né? Porque a gente está estudando o Oriente Médio, então a gente precisa passar por todos os países que tiveram algum envolvimento. E aí, o que é a Revolução Xiita no Irã? Bom, vocês sabem, ou espero, se não vão saber agora, o islamismo, com a morte de Maomé, surge uma questão: quem deve assumir o controle do islamismo? E nesse conflito, uns defendiam que tinham que ser o sogro de Maomé, outros não e tal. Nessa confusão, o islamismo ele vai ser dividido em duas religiões. Assim, duas religiões não, em dois grupos. Os sunitas, que é uma vertente menos radical, e os xiitas, que é uma vertente muito radical, certo? É uma vertente muito radical. E aí o que é que acontece no Irã? O Irã, ele é um país, na verdade, de completa dominação xiita. Os xiitas é quem dominam praticamente 91% da população do Irã é xiita. Então, os xiitas eles têm uma forte influência sobre o governo do Irã. E aí o que é que vai acontecer? Por que é que vai acontecer essa revolução? Bem,
Entre 1925 e 1979, existia o governo dos Chás Reis, né, que é o Reza Pahlavi, na verdade. E o que era que ele estava acontecendo? Lembra da Revolução Chinesa? Que a Revolução Chinesa, para derrubar a dinastia Manchu, foi justamente. Manchu? Acho que é. Esqueci. Fugiu agora, né? Enfim. Lá na Revolução Chinesa, lembra que quando a Revolução Chinesa aconteceu, foi justamente porque a China estava se aproximando do Ocidente, estava tendo invasão cultural, estava tendo mistura de culturas, um processo de entrada da cultura do Ocidente no Oriente, e isso perturbou os chineses, vai ser basicamente o que vai acontecer aqui no Irã. No movimento de pós-Segunda Guerra Mundial, ali o processo de industrialização, os países do Ocidente vão começar a exercer influência sobre o Irã. E o povo do Irã não vai gostar, porque tá influenciando a minha cultura, né? E isso o povo do Irã não vai gostar disso, não vai curtir essa ideia. E aí vão começar algumas revoltas. O povo vai começar a se manifestar, vai começar a querer tirar o governo. E aí, quando é em 1945, o governo vai e instala um unipartidarismo e começa a perseguir os seus opositores. Então, é quase uma ditadura, né? Agora a gente tem quase uma ditadura no Irã. E isso vai aflorar ainda mais a revolta contra o regime monárquico, né? E o que é que isso vai culminar? Como culminou na China, numa revolução. A população está insatisfeita com a influência do Ocidente no Irã e o governo iraniano ainda vai exercer com punhos de ferro sobre a população. Vai perseguir, vai não permitir que existam outros partidos. E isso vai cada vez mais aflorando o desejo de revolução no povo. E isso vai combinar com a deposição do governo, né? E aí, quem vai assumir o governo agora é esse cara aqui, lindinho, ó. Ele é bem bonitinho. A gente vai já ver outra importância dele em outra guerra também. Mas é importante que a gente entenda que a Revolução Xiita ela vai acontecer lá no Irã contra a influência ocidental no país, derrubando a monarquia e vai colocar no controle do país Ayatollah Khomeini, certo? E aí a gente tem uma república islâmica. Eu coloquei entre parênteses teocracia, mas não chega a ser uma teocracia. Porque assim, qual é a ideia de teocracia, né? A teocracia, por exemplo, que a gente pode citar seria o Egito Antigo. O Egito Antigo é um país teocrático, por quê? Porque o faraó era Deus, o faraó era o, o filho de Osíris, o Órun da terra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí sim a gente tem um país teocrático, né? E aí quando a gente tem um país teocrático é quando a figura que governa é um Deus, é centrado no Deus. Não chega a ser uma república teocrática, porque Ayatollah Khomeini não era um deus, ele era um representante religioso. Aí, então a gente tem uma república religiosa. Não chegaria a ser uma teocracia, mas é sim uma república religiosa. E aqui a gente começa a ter um fanatismo religioso muito grande, um extremismo religioso muito grande, certo? Então, Revolução Xiita foi isso. Logo depois da Revolução Xiita, vai acontecer uma guerra entre Irã e Iraque. Por quê? O Iraque, a maioria eram sunitas, no Irã, a maioria eram xiitas. No Iraque, o controle estava sobre Ayatollah Khomeini e o Iraque estava sobre domínio de Saddam Hussein, né? Saddam Hussein. E o que é que vai acontecer? Saddam Hussein, ele vai invadir o Irã porque o Irã tinha muito petróleo. Ele até justifica que é para assegurar o controle, né, sobre porque o Irã começou a botar preços abusivos para passagem sobre o rio Chad,
al-Arab. Só que essa não era a verdadeira causa, né? A verdadeira causa é que o Irã era muito rico em petróleo e, olha só a artimanha política. O Irã tem muito petróleo. Só que o Irã não gostava de negociar com os Estados Unidos. Então, o que é que os Estados Unidos fez? Fez um acordo com Saddam Hussein, para Saddam Hussein invadir o Irã, dominar o Irã e fazer negócio com os Estados Unidos. E aí é por isso que os Estados Unidos vão apoiar essa investida de Saddam Hussein no Irã. E aí eles vão apoiar a invasão do Iraque, né? Justamente para que eles possam ter uma influência maior no Oriente Médio e impedir essa revolução xiita. Porque, como eu disse, os xiitas eles são mais extremos, eles são mais fanáticos, né? E os Estados Unidos queriam libertar essa ideia do fanatismo e usou Saddam Hussein para poder invadir o Irã. Então, numa artimanha política, numa jogada política, os Estados Unidos vai lá, pega Saddam Hussein e bota, ei, invade o Iraque, invade o Irã para tu conquistar petróleo, para tu abrir as rotas comerciais para nós, e os caras não querem negociar não, porque eles têm medo de influência cultural, certo? Os caras não estão querendo negociar com a gente, porque eles não querem a nossa influência cultural lá, cultura do Ocidente, então tu vai ter que invadir, porque tu vai ter que abrir esses portos aí pra gente. E Saddam Hussein faz isso. O Iraque ele começa a avançar com apoio americano, né? E aí o que vai acontecer? A população iraniana vai se revoltar contra essa invasão e vai meio que expulsar os iraquianos do Irã, né? E aí em 1982 vai ter uma retomada de posses, né? O território conquistado pelo Iraque volta a ser do Irã e o Irã ainda começa a invadir o Iraque. O Irã, além de expulsar, começa a invadir o Iraque. E aí, quando é em 1988, eles assinam um cessar-fogo, né? Depois de muita pressão internacional no Irã. Então, o Irã não estava querendo guerra, só que aí o Iraque foi procurar guerra, e quando achou, o Irã não queria mais parar, né? E aí, ele assinou meio que forçado um cessar-fogo. E para você ver como o Brasil é capacho dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, se os Estados Unidos mandar a gente comer bosta, a gente vai lá e come. Os Estados Unidos ele apoia os Estados Unidos apoiam o Iraque e o Brasil também, é tanto que o Brasil fornece armas, né, aos iraquianos em troca de petróleo, beleza? Saindo da guerra Iraque-Irã, a gente chega em outra guerra, que é a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo ele vai acontecer entre Iraque e Kuwait. Você está vendo que Saddam Hussein ele é outra ovelha podre, ele é outra laranja podre que quando você bota de semi no mal é Saddam Hussein. Por quê? Porque o cara ele tava querendo guerra acima de qualquer coisa. E aí quando é em 1999, o Iraque ele vai lá e invade o Kuwait, justamente porque o Kuwait também tinha muito petróleo. E qual era o objetivo de Saddam Hussein? Saddam Hussein estava querendo recuperar o que ele tinha perdido lá na guerra do Irã. O que o Iraque tinha perdido na guerra do Irã, Saddam Hussein estava tentando recuperar agora na guerra do Kuwait. E aí essa tentativa dele não deu muito certo, porque dessa vez os Estados Unidos não apoiou. Disse assim, filho, eu lhe apoiei daquela vez, aí você já está querendo demais. Se eu apoiar, o negócio vai ficar feio para meu lado. Então, eu exijo que você saia, né? E aí o presidente norte-americano George Bush, ele vai investir pesado contra Saddam Hussein, para que Saddam Hussein deixe o Kuwait. Porque o Kuwait não era objetivo dos Estados Unidos, o Kuwait não era. Não, o Kuwait ele não se opunha a negociar com os Estados Unidos. Quem fazia isso era o Irã. Então, para os Estados Unidos era conveniente a invasão do Irã. Então, eles vão lá e apoiam a invasão do Irã. Só que agora, como não é conveniente para eles a invasão do Kuwait, não é conveniente para eles a invasão do Kuwait, o que é que eles vão fazer? Deixa, não deixa não. Vamos para dentro. Vamos invadir, vamos mandar nossas tropas, juntar as tropas de todo mundo da ONU e vamos para lá. E aí, a ONU, além de declarar boicote, ainda vai levar o exército para combater com Saddam Hussein, com os iraquianos.
E os Estados Unidos ele vai simplesmente sair bombardeando o Iraque. Os Estados Unidos vai bombardear, vai destruir o Iraque quase por completo, por causa dessa invasão do Iraque no Kuwait. E isso vai culminar com 100 mil soldados iraquianos mortos, além do embargo econômico que foi imposto pela própria ONU, né? E também até zonas de exclusão, né? Então, o país, o Iraque, ele pensou que tinha o apoio dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos só estavam usando ele para poder invadir o Irã. Depois, ele pensava que ia ter o apoio dos Estados Unidos, os Estados Unidos não apoiou, foi muito pelo contrário. E aí, quando foi em 1991, os Estados Unidos, na verdade, não só os Estados Unidos, mas a força da ONU invade o Iraque e o Iraque não suportou. O Iraque, a ONU interferiu com o exército, com tropa em fevereiro, e em fevereiro mesmo o Iraque assinou o cessar-fogo, porque não aguentou a pressão, né? E aí culminou nessa perda drástica, né? E é por isso que existe essa questão dessa rivalidade com o Iraque e Estados Unidos, por isso, porque a princípio o Iraque foi usado como uma moedinha lá pelos Estados Unidos. E aí a gente entra na guerra do terror. Agora a gente vai falar sobre o terrorismo mesmo, né? A gente vai falar um pouco sobre os grupos terroristas, né? Bem, 1979. Em 1979 vai ter uma ocupação soviética ali, e essa ocupação soviética, ela vai exigir reformas educacionais, reformas políticas e sociais, com maior valorização da mulher, tudo isso. E você está vendo que vai contra a cultura desse povo. E aí vai crescer, vai ter um crescimento da resistência contra a União Soviética. A União Soviética vai passar a não ser desejada por lá, justamente porque ela vai pedir não, ela vai praticamente impor que aconteçam reformas dentro do Oriente Médio, reformas que, em tese, mexem na cultura, né? As questões educacionais, políticas, sociais e tal. E aí vai ter um apoio dos Estados Unidos, do Paquistão, da China, do Irã e da Arábia Saudita, com armas e dinheiro. Um dos rebeldes, uma das pessoas que vai contra isso, é um carazinho, né, conhecido nosso, chamado de Osama Bin Laden, né, que ele foi um dos principais líderes rebeldes dessa época. E aí vai começar uma guerra civil. E essa guerra civil vai ser de quem? Do governo, principalmente do Afeganistão, contra esses rebeldes, o qual Bin Laden fazia parte. Então, se liga. Você tem a ocupação soviética pedindo tudo isso, depois um crescimento da resistência contra a União Soviética, e aí você vai ter um apoio de vários países à União Soviética. Para você ver, até os Estados Unidos apoiou esse ideal, né? E Osama Bin Laden, ele vai surgir como um rebelde. E esses rebeldes vão começar a ser perseguidos. Esses rebeldes vão começar a ser perseguidos pelo governo do Afeganistão. E aí, em 1989, o Afeganistão ele vai ser desocupado. A União Soviética vai simplesmente sair. E qual é o problema disso? É que a União Soviética ela vai sair, mas ela não vai deixar de exercer influência. E assim, a União Soviética ela ainda poderia até manter a paz. Só que agora, sem ninguém para manter a paz, aí é que a guerra civil ia se prolongar e ia ficar cada vez mais intensa entre governo e rebeldes. Governo e rebeldes. Quando em 1992, vai acontecer a queda do antigo governo do Afeganistão, né? Então, 1992, voltando, eu tenho em 1989 a União Soviética sai do governo do Afeganistão e quando é em 1992 você tem uma queda do antigo governo, né? Quando você tem a queda do antigo governo, vai surgir aqui agora um grupo terrorista. E esse grupo terrorista é o pior dos piores dos piores dos piores.
que é um dos mais atuais também, que a gente vê atuando muito, que é o chamado Estado Islâmico. Então, vai ter a fundação do Estado Islâmico. Essa fundação do Estado Islâmico, ela parte justamente por quê? Porque algumas facções de guerrilha vão começar a disputar. Como eu coloquei aí, o Hezb Islami, né, composta pelos Pashtuns, né, e o Jemaat Islamis, com a presença do Tadjik. Então, esses grupos, eles vão começar a disputar. Por quê? Porque eu tive a queda do governo. Se eu tiver a queda do antigo governo, agora a gente precisa implementar um novo governo, certo? E aí essas facções guerrilheiras, essas facções de guerrilha vão começar a disputar. E aí, quando é em 1996, você tem o controle pelo Talibã, que é o governo islâmico de linha extremista, né? Então, em 1996, em 1992, eu tenho a queda do antigo governo, começo a ter disputa entre as facções, e em 1996 eu tenho o controle pelo Talibã. Então, o Afeganistão, ele é o alvo, né, da cruzada contra o terror, né? Ele vai ser alvo não só dos Estados Unidos, mas de vários países. E aí, qual era o objetivo, né, de agir contra esses grupos terroristas? Era justamente quebrar a Al-Qaeda, né? Porque a Al-Qaeda surge também como um novo grupo terrorista, só que era um grupo terrorista. Na verdade, a Al-Qaeda iria dar até origem ao Estado Islâmico mais para frente, só que a Al-Qaeda era um grupo terrorista muito influente, né? Porque a Al-Qaeda, ela sabia todas as localizações do Afeganistão, ela sabia toda a geografia do Afeganistão. Então, a Al-Qaeda, ela se torna um inimigo muito perigoso aos olhos do governo e aos olhos das nações que eram contra ela, né? Principalmente se tratando da própria Al-Qaeda. Né? E aí vai ter uma ruptura entre Bin Laden e o governo da Arábia Saudita, né? Lá após aquela guerra do Golfo que a gente falou. E aí, em 2001, a gente vai começar a ter algumas ofensivas militares, né? Tanto da parte de Israel quanto da parte dos Estados Unidos vão começar a intensificar ofensivas militares para poder quebrar esse grupo terrorista da Al-Qaeda. E aí, voltando naquele princípio que eu falei, a gente precisa entender a localização dos grupos terroristas, por quê? Hezbollah, Líbano, Hamas, faixa de Gaza, Al-Qaeda, Afeganistão, Estado Islâmico, Síria. Então, a gente precisa começar a ter um norte de onde estão localizados cada grupo terrorista. Com essas ofensivas militares, né, vai ter a morte de vários civis, muitos civis vão morrer, que é o que acontece durante uma guerra civil, né? Infelizmente os civis morrem, e aí você vai ter a queda do regime do Talibã, né? Porque aí, voltando aqui no slide, a gente tem a queda do governo, né? E aí depois, pelas disputas da guerrilha, o Talibã começa a controlar o governo do Talibã, e então surge a Al-Qaeda, e a Al-Qaeda ela vai auxiliar na queda do regime talibã. Beleza, beleza. Então você tem a dispersão e formação de núcleos do Talibã e da Al-Qaeda pelo país, né? Então, o grupo que antes estava concentrado, tanto o Talibã quanto a Al-Qaeda, eles começam a se disseminar. Eles começam a se disseminar. E o que é interessante é isso, é porque o Talibã ele chega ao poder, mas o Talibã era um grupo terrorista, e o Talibã chega ao poder, e depois o Talibã é destituído, né? Mesmo sendo um grupo terrorista. E aí ele, a Al-Qaeda, começa a se dissipar para a periferia do país, né? Ele começa a migrar. E os Estados Unidos vai começar a se preocupar com isso. Os Estados Unidos começam a, a voltar, né, para olhar mais com ar de prioridade aos grupos terroristas, justamente por causa disso aqui. Deixa eu ver. Por causa dessa imagem que vai aparecer na tela de vocês agora, né? O ataque à Torre Gêmeas, né? Os Estados Unidos sempre foi um alvo. E aí, os Estados Unidos vão cada vez mais procurar combater esse terrorismo, né?
E esse ataque à Torre Gêmeas foi um dos vários ataques terroristas que aconteceram nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos. A gente teve ataques à França e tudo mais. Então, você tem os Estados Unidos com medo. Então, se os Estados Unidos está com medo, ele vai exercer mais influência, né? Vai querer influenciar cada vez mais. E aí, em 2004, a gente tem as primeiras eleições presidenciais da história no Afeganistão. Então, a primeira vez que o povo conseguiram votar no Afeganistão foi em 2004, né? E aí tinha até uma previsão, né? Tinha uma previsão que em 2014 os Estados Unidos iria tirar as tropas de lá do Afeganistão, né? Só que isso não aconteceu e esses conflitos dos Estados Unidos lá no Afeganistão continuam até hoje. Se vocês colocarem, por exemplo, eu assisto uma série que é chamada Chicago PD. É uma série policial, não tem nada a ver. Mas eu lembrei agora porque uma relação que a série faz é justamente dessa guerra do Afeganistão, onde muitos militares eles saem para servir no Afeganistão, justamente porque essa guerra ainda não acabou, né? Os Estados Unidos era para ter retirado as tropas lá em 2014, mas ainda não retirou. Então, tem tropa americana lá no Afeganistão até a data de hoje, dia 26 de setembro de 2020, certo? Dúvidas até agora? Dúvidas, guerreiros? Não, professor. Pode seguir. Pela voz, assim, tá. Mas eu prometo estar terminando. Ou Só o não? cadáver. Pois é. Nós todos. Mas vai dar certo. A gente sobrevive a tanta coisa. Segunda Guerra do Golfo. É porque, gente, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Quando eu tava preparando essa aula, eu tava dizendo, meu Deus, eu não posso nem botar seguido, porque senão eu vou matar eles. Então, ó, após a Guerra do Golfo, né, é, voltando um pouco, teve a Primeira Guerra do Golfo, que a gente viu, agora a gente vai ter a Segunda Guerra do Golfo, né, onde você tem até as relações entre Estados Unidos e Iraque, né, ali, continuaram intensas, né? O Iraque não ia aceitar, vou assinar aqui o cessar-fogo, você me destruiu, mas eu não vou aceitar um negócio desse, não. E aí, quando é em 2002, o presidente George W., né, ele acaba acusando o governo de Saddam Hussein pelos atentados do 11 de setembro. Então, ele vai lá e diz que quem mandou fazer aquilo foi Saddam Hussein. E aí, pronto. Aí começa a bagaceira. Porque se foi Saddam Hussein, se foi o Iraque que fez isso contra os Estados Unidos, matando daquele tanto de civil, isso não vai ficar assim. E aí os Estados Unidos pega todo um arsenal químico e nuclear e começa a jogar. Começa a jogar dentro do Iraque, começa a destruir o Iraque de novo, né? E aí é tanto que é, se a gente for trazer até para uma questão mais atual, vocês vão ver que essa prática de atacar civis não é só dos terroristas, né? Não é só o terrorismo que faz isso, porque recentemente Israel jogou uma bomba num hospital, alegando dizer que ali seria um centro de reunião do Hamas, e não era, era um hospital, né? E morreu muita gente. Então não é só. E eu duvido muito que Israel não soubesse que ali não era um centro do Hamas. Então, assim, não tem nada que comprove, mas dentro do meu coração não tem como. Ninguém faz uma investida contra um hospital, né, sem ter a plena convicção do que vai atacar, sabe? Eu acho muito complicado. E aí, qual foi a causa da guerra, né? Primeiro, quem estava era George W. Bush, era o presidente dos Estados Unidos, né, como a gente já viu. E aí ele meio que exige que a ONU ele tem faça alguma coisa para desarmar o povo do Afeganistão, o povo do Iraque. Ele diz, ó, precisa se fazer alguma coisa para tirar a arma da mão desse povo. Se isso não acontecer, eu destruo Bagdá. E aí
começou a ter um negócio meio complicado. Por quê? Porque aquele Conselho de Segurança da ONU, né, formado pelos países fodásticos, não estava muito de acordo com isso. Não estava querendo muito acordo com isso. E isso em 2003. E George W. Bush, ele disse, ó, ou desarma o Iraque por ter causado isso, ou então vou destruir Bagdá. E aí, essa foi a real causa da Guerra do Golfo, né, da Segunda Guerra do Golfo. E isso vai resultar em quê? Na deposição de Saddam Hussein, né? Saddam Hussein ele vai ser deposto em 2003. Os Estados Unidos vai conseguir o que tanto queria, né? Que era o controle dos campos petrolíferos, né? Isso vai interferir muito também no contexto econômico, que era o real objetivo dos Estados Unidos, né? Que é justamente ó, pretexto para a invasão, né? Tinha que ter um pretexto, né? Os Estados Unidos ele não podia simplesmente atacar o Iraque, precisava de um motivo, e o motivo que acharam foi justificar o ataque à Torre Gêmeas, né? A Saddam Hussein, né? Foi dizer assim, ó, foi ele que atacou, então ou resolvem, ou vou destruir Bagdá. E isso vai ser bem complicado. Por quê? O pessoal do Iraque vai ser contra esse domínio dos Estados Unidos, né? Vai ser contra. E aí é importante que a gente entenda que, como os Estados Unidos está atuando, vai criar uma repulsa do povo contra os Estados Unidos. E vamos de teoria da conspiração. Não vou nem falar. E aí, os Estados Unidos vai começar a influenciar cada vez mais. E o povo não vai querer que ele influencie. E aí, quando o povo não quer e não consegue confrontar, o que é que acontece? Grupo terrorista. E aí, aqui, na Segunda Guerra do Golfo, vai surgir o Estado Islâmico. Ah, mas você falou que o Estado Islâmico era da Síria. Exatamente. Eu falei que o Estado Islâmico era da Síria, porque com a Guerra Civil da Síria, os Estados Unidos, o Estado Islâmico atualmente ele vai meio que migrar. Mas o Estado Islâmico ele não costuma ser fixo, justamente porque ele faz um apoio geral ao islamismo. Mas se a gente fosse apontar as últimas atuações, seria na Síria, justamente contra o governo, certo? E aí você vai ter a Segunda Guerra do Golfo, o Iraque tendo a criação do Estado Islâmico, né, para tentar confrontar a presença dos Estados Unidos. Vai também a invasão dos Estados Unidos vai causar uma precariedade no sistema do Iraque como um todo. Água, educação, moradia, saúde, tudo isso vai ficar muito prejudicado, né? E aí milhares de pessoas vão morrer, milhares de pessoas vão morrer. E a gente sabe que as pessoas estavam morrendo justamente porque os Estados Unidos estavam querendo controlar o petróleo. O foco dos Estados Unidos era o controle do petróleo, né? Então, esse era o verdadeiro objetivo, tá, gente? Então, é triste, mas é verdade. É triste, mas é verdade, né? A invasão do Iraque foi uma desculpa estapafúrdia para poder dizer assim, eu quero dominar o teu petróleo. E já que você não quer acordo comigo, porque o Iraque ficou intrigado dos Estados Unidos, depois do que os Estados Unidos fez, e os Estados Unidos queriam exercer aquele controle sobre lá. E aí acabou invadindo. E aí, gente, a gente vai entrar nesses movimentos chamados de Primavera Árabe. E aí vocês veem que a gente já está entrando bem na atualidade, na geopolítica atual, porque a gente está falando agora de 2011. Como vocês têm visto, o que significa primavera? Primavera significa uma série de revoluções. Então, Primavera Árabe vai ser uma série de revoluções que vão acontecer ao longo do mundo árabe, certo? Então, você vai ter que as revoltas vão se espalhar justamente contra o quê? Contra o desemprego, contra a crise econômica, pedindo democracia, como eu já disse, eu já cansei de dizer isso. A pior das democracias é melhor do que qualquer ditadura.
Então, ou ausência de liberdade. Então, a gente precisa ter liberdade. Então, a luta pela democracia foi muito importante dentro dessa Primavera Árabe, de tentar destituir governos autoritários, tentar tirar do poder os governos autoritários. E também o objetivo era por busca de melhores condições de vida. Então, a gente vai ter a Primavera Árabe com quais objetivos? Estava tentando combater o quê? Desemprego, crise econômica, falta de liberdade, falta de liberdade, democracia e melhores condições de vida. Bom, os protestos eles se espalham de uma forma gigante, né? Eles vão, principalmente onde o governo autoritário era muito cruel, né? E aí existia um forte sentimento de esperança, né? De uma melhoria em vários setores. E aí aqui nesse mapa a gente consegue ver todos os governos aqui na parte do Oriente Médio, né? E aqui a gente vai ver o nível, né, dessas revoluções. Por exemplo, aqui nesse azul mais escuro, a gente teve onde pessoas conseguiram derrubar o, o governo. Então, aqui, ó, Líbia, Egito, Iêmen, conseguiram. Eu queria chamar aqui, ó, queria dar destaque aqui para onde tiveram grandes protestos, tá vendo, ó? Onde é que a gente teve grandes protestos? Aqui na Argélia, no Iraque. Aí você pode até me perguntar assim, por que é que a cor da Síria não está representada? Porque você não tem esse azul, nesse azul, nesse azul. Nesse laranja, nesse bege, nesse cinza. Por que a Síria está nesse vermelho? A Síria, gente, ela permaneceu nessa Primavera Árabe, né? Então, a guerra síria era falada até um dia desse, era muito, muito, muito falada até, né? Eu trouxe algumas imagens para a gente falar da guerra na Síria, é óbvio que a gente vai falar sobre o tema. E é por isso, a Síria está em constante guerra. Esse é o detalhe. Então, ó, a Primavera Árabe, ela teve algumas consequências, que foi justamente a retirada do, dos governos autoritários. Só a título de informação, ela começa aqui na Tunísia, tá? E aí tenta ela tenta destituir os governos autoritários. Só que aí, ó, infelizmente, após 6 anos, você teve uma maior estabilidade na região, com guerras civis, conflitos, grupos terroristas. Por quê? Porque o governo autoritário ele não quer ser derrubado. E o povo queria derrubar esses governos. Então, aí está o ponto. Se eu quero derrubar e o governo não quer ser derrubado, é guerra civil. E isso vai dificultar o processo de paz. Então, o que antes era uma guerra árabe-israelense, agora é uma guerra civil dentro do Oriente Médio. Agora as pessoas não estão mais lutando pela Palestina. Ainda existem os conflitos pela Palestina, sim. Só que agora o povo está tentando ganhar liberdade, tentando derrubar os seus governos autoritários. E isso é o que vai acontecer principalmente na Síria, que é o nosso grande destaque. Como eu já disse, ó, começa na Tunísia, né? O Ben Ali já estava com 20 anos no poder, e aí, quando foram derrubados, em 2014, teve a vitória, né? A vitória do primeiro partido secular. Depois você vem no Egito, com a queda de Hosni Mubarak, né? Ele já estava há 34 anos no poder, e depois o Egito, não sei não, que o Egito consegue derrubar um poder e depois coloca outro extremista no lugar, né? Como foi o caso de Mohamed Morris, né? Um radical islâmico. E aí ele vai sofrer um golpe de Estado, e esse golpe de Estado vai colocar o general Abdul Fattah al-Sisi no poder do Egito. Na Líbia, você vai ter a guerra civil contra Muammar Gaddafi, né? Muammar Gaddafi vai agredir os rebeldes, né? E a OTAN vai interferir. A OTAN vai dizer, ei, filho, você não pode matar civil desse jeito, não. Porque, assim, é como eu disse, até a guerra tem lei.
né? Até a guerra tem regras. E um dos motivos da guerra é não atacar civis, não se pode atacar civis. E Muammar Gaddafi, ele estava atacando civis, e isso é totalmente contra. Por isso que a OTAN interviu, né? Aí no Bahrein, você teve a revolta, revolta controlada pelo governo, então aqui não deu muito certo. E aí a gente chega na nossa querida Síria, tá acabando. Tá acabando, fé que tá acabando. Nosso querido presidente na Síria, lá em 2011, é Bashar al-Assad. Fala rápido, né? Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, ele vai responder às revoltas na Síria com muita violência, ataques a civis, né? Essa guerra na Síria, ela vai ser iniciada pela Primavera Árabe, pelo desejo de tirar Bashar al-Assad do poder, né? E a oposição, ela vai ser formada por muçulmanos sunitas, né? Enquanto que no governo estão os xiitas. Então, os xiitas estão no governo e a oposição é formada justamente pelos sunitas, que são aquela ala mais menos radical, né? E aí, como vocês estão vendo, a guerra é cruel, né? A guerra é cruel. Essas são uma das imagens chocantes que nós temos para falar sobre a guerra. Tem muitas, quem quiser chorar é só ver. Sugiro para redação, tá, gente? Então anota aí 2 pontos. O site da Acnur, que é a agência da ONU responsável pelos refugiados, certo? A Acnur é quem cuida, principalmente dessas crianças. Então, e a Acnur aceita doações, tá certo? Então, se vocês puderem, na quantidade que for, vai ser de bastante ajuda, né? Se vocês puderem ajudar. Então, entrem no site da Acnur, vejam como é que está a situação dos imigrantes, dos refugiados, certo? Busquem se informar, tá bom? Isso vai servir para a redação, tanto para a redação quanto para o processo de humanização, né? Quando a gente tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, principalmente das pessoas que estão sem terra porque tiveram seus lares destruídos, filhos se perdem dos pais, pais se perdem dos filhos, é morte por cima de morte, então é terrível, né? Então você vai ter o governo sírio com Bashar al-Assad e o exército, né? E a elite alauítas, né? Formada pelos xiitas. E olha só quem vai ser aliado, né? União Soviética, que não é mais União Soviética, perdão, é a mania de falar no antigo, é a Rússia. Rússia, Irã, Iraque, Líbano, Palestina e China vão estar do ladinho do, do governo sírio. E na oposição, você vai ter a parte da população sunita, né? Você vai ter radicais islâmicos como a Al-Qaeda sendo um dos grupos terroristas que vai atuar, mas o Estado Islâmico também vai estar muito presente aqui. Aí vamos para os aliados, né? Os aliados a gente vai ter a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Turquia, Israel, Jordânia, Estados Unidos, França, Inglaterra e OTAN. Então você vê que a favor do governo está a Rússia, contra o governo está os Estados Unidos, né? E olha só quem está do lado dos Estados Unidos, Israel, França, né? A OTAN em si, a Inglaterra. Então você vê que os países ali mais do Oriente, né, como é o caso do Iraque, Líbano, você vê que o Iraque tem rixa com os Estados Unidos, o Líbano tem rixa com os Estados Unidos e com Israel, a China tem rixa com os Estados Unidos. Então, são. Eu não sei se o apoio político é porque eles defendem as causas ou é porque eles estão indo contra os outros que estão apoiando, sabe? Então, eu não sei se a Rússia está apoiando o governo só para ser contra dos Estados Unidos, por exemplo, tá? Então, é isso. Quem são os aliados ao governo? Rússia, Irã, Iraque, Líbano, Palestina e China. Quem são os contrários ao governo e favoráveis aos manifestantes? Estados Unidos, Arábia Saudita, França, Inglaterra, Turquia, Israel e Jordânia. E aí você vai ver que os Estados Unidos ele está apoiando a causa justamente porque ele quer depor Bashar al-Assad, certo? E aí, como eu falei, o nosso
o Estado Islâmico. Ele é formado inicialmente por líderes sunitas iraquianos, né, lá de Saddam Hussein, e formado também por membros da Al-Qaeda. Lembra que eu falei que a Al-Qaeda futuramente é da origem a eles. Ele surge ali pela guerra do Iraque, né, o governo democrático. Depois, a Arábia Saudita e os Estados Unidos, eles meio que vão financiar eles vão financiar o Estado Islâmico, né, a formação desse Estado Islâmico. E aí o Estado Islâmico ele vai se fortalecer e ele vai se fortalecer, né, a partir de combates do mundo interior para fazer parte da criação de um califado. Aí você, pô, não faz muito sentido. Por que é que o EI iria ter a intenção de um califado? Bem, é o seguinte. Vocês vão lembrar que o califado é justamente vem daquela questão da expansão, né, da jihad. O que é a jihad? É a Guerra Santa, né, que é da expansão muçulmana. E aí tem o primeiro califado e tal, que acho que foi até o sogro de Maomé. E aí, o que é que o EI está querendo fazer? É o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está querendo se agregar a outros grupos terroristas, já que são todos islâmicos, muçulmanos, portanto, para poder investir em novos avanços, como se fosse uma nova expansão arábica, como se fosse uma nova expansão muçulmana. Então, seria você juntar Fatah, Hamas, Hezbollah, Talibã, o Estado Islâmico, o Al-Qaeda, tudo numa coisa só. Já pensou? Todo esse povo unido com um único propósito? Eu não quero pensar. Não quero. E aí, qual é a ideia da propaganda do Estado Islâmico? Propaganda? Como assim? Eles estão fazendo anúncios na TV? Não. Eles não fazem anúncios nas TVs. Sabe como é que eles fazem? Eles pegam e filmam a morte das pessoas e publicam, né? Então, se você tiver curiosidade, for muito corajosa, é, tem vídeos que mostram a morte de pessoas pela mão do Estado Islâmico, né? Pessoas deitadas e o caminhão vai passando por cima das cabeças, estoura na cabeça, é uma coisa horrível. E aí o Estado Islâmico, ele tem uma forma muito particular, que é justamente, tipo assim, de reconhecer como que foi o Estado Islâmico que fez. Então, ele ou mata queimado, ou mata afogado, ou explode bombas, ou então ele mata decapitado. Então, o Estado Islâmico, essa é a propaganda deles. E essa propaganda é meio que um convite para uma união com os outros grupos terroristas, e a partir dessa união desses grupos terroristas, ele fazer um novo califado, um novo califa, né, com um novo califa para expandir a religião muçulmana. E aí, ó, em 2013, vocês estão vendo a foto ali dos caras, né, presos. Em 2013, eles começam a reivindicar alguns territórios na região a partir do Iraque em direção à Síria, né? E aí, seguindo ali a direção do rio Eufrates, né? Justamente por causa que tem os principais postos de petróleo, né? Matam muitos jornalistas também. Então, teve até aquele caso do jornalista, não lembro bem se ele era brasileiro, eu acho que ele era brasileiro, não era o jornalista que morreu. Eles matam mesmo, eles não têm isso não, e eles matam justamente para chamar a atenção, para poder fazer essa propaganda, né? E aí entra de novo a economia aqui, porque eles seguiram o rio Eufrates, justamente porque o rio Eufrates é um dos principais postos de petróleo, certo? E aí você tem uma grande expansão militar, né? A imposição da Sharia, né? Que é a lei islâmica, né? E o sunismo, o Absta, que é ultraconservador. Por isso que eu falei, quando eu falei dos sunitas, eu falei que eram menos conservadores, mas eles são conservadores. E o Estado Islâmico, esse é o objetivo do Estado Islâmico, é um novo califa, é uma nova expansão islâmica. Então vamos juntar todas as forças dos muçulmanos que tivermos para poder a gente invadir, para a gente poder propagar o islamismo.
novamente guerra na Síria, tá? Essa é uma imagem também que choca bastante, né? Que tiveram algumas tentativas de conciliação por parte da ONU, mas falharam todas. O conflito passou a ser entre o governo sírio e os rebeldes extremistas. Então, o conflito passou a ser entre sírios e terroristas, como o Estado Islâmico e o Al-Qaeda. Teve muita pressão, principalmente dos Estados Unidos, para Bashar al-Assad deixar o governo, mas não rolou. Bashar al-Assad vence as eleições com 90% dos votos. Me diga se é possível isso. Ele convoca eleições presidenciais e aí ele vence com 90% dos votos. Não é possível, gente. É claro que esses votos não foram para Bashar al-Assad. É claro que isso não aconteceu. As pessoas não votaram em Bashar al-Assad porque ninguém quer Bashar al-Assad no poder, né? E aí acaba que complica mais ainda porque ele convoca uma assembleia, ele convoca uma eleição e na eleição ele ganha de forma legítima e aí fica inquestionado porque de forma legítima ele foi votado por 90% da população, né? O que não aconteceu. Em 2015 tem uma intervenção da Rússia, né, um aliado estratégico, o que vai acabar aumentando o número de ataques, principalmente a aeroportos, tá certo? Então, é, ataques tanto a aeroportos quanto a parte civil da população. E esses ataques eles vão vir pela zona aérea, né? Eles vão vir soltando bombas, né? Armas nucleares, químicas, daquelas que a destruição é pesada. E quem é o alvo? Se a Rússia apoia o governo, o alvo é os rebeldes e o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. Só que isso vai cada vez agravar mais, tá entendendo? Isso vai cada vez mais complicar essa situação. E aí o governo sírio volta a reconquistar os territórios, porque com apoio russo, o Estado Islâmico fica de mãos atadas, né? Porque os Estados Unidos não vai financiar um grupo terrorista, enquanto que a Rússia pode apoiar o, o Bashar al-Assad, né? Então fica complicado nessa luta contra o governo da Síria, que continua até hoje. Paralelamente, tiveram outras guerras, tá, gente? Não foram só essas. Eu coloquei realmente as principais para que a gente não. Vocês verem que a gente já teve 40 minutos da outra aula. Agora nós estamos chegando a 2 horas de aula, é isso mesmo? 2 horas de aula. Nossa Senhora, é um negócio muito, muito comprido, né? Então tiveram outras guerras sim, mas eu falei das principais. Eu queria destacar só a questão dos curdos também, porque quem são os curdos, tá, gente? Os curdos é um povo que também não tem território, se encontra muito na questão dos palestinos, que os palestinos também não têm território, não têm estado fundado, os curdos entram nessa questão. É uma coisa mais atual, mas também que está um pouco esquecida, né, sobre pelo menos na visão internacional, né? Então, os curdos também é um povo que busca por um Estado nacional, é um povo que busca por é um povo que a gente não pode chamar nômade, mas é um povo que vive sem território e que o objetivo dos curdos é formar o Kurdistão, né? Que é formar um país onde um Estado fixo onde os curdos possam se instalar. Para finalizar, o último slide da aula. Acabou falar um pouco também sobre a guerra do Iêmen, né? Que a tensão começa no Iêmen justamente por causa da Primavera Árabe, né? Quando alguns rebeldes xiitas participaram dos protestos contra o presidente do Iêmen, né? E aí, o que é que vai acontecer? Eles vão se aproveitar de um vácuo no poder e vão expandir a sua influência pelo território do país. E aí o grupo rebelde, ele tem um respaldo do Irã, né? Ou seja, ele tem um apoio lá do Irã, até porque o Irã também passou pelo processo da Primavera Árabe e também é xiita. Esse é o ponto. Porque aqui a gente tem o povo xiita sendo apoiado pelo povo xiita do Irã. E aí a reivindicação continua a mesma de todos os outros países, que é o quê? Luta política por participação democrática contra governos autoritários.
ok? E aí eu vou passar só para vocês, para a gente encerrar bem rapidinho, né, que em março de 2015, lá na Arábia Saudita, ele até tenta fazer uma aliança, né, a respeito do avanço do pessoal xiita do Iêmen, né? E essa aliança tem o apoio dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos ele faz a mesma coisa que a Rússia faz na Síria, né? Os Estados Unidos continua a bombardear, né, via aérea, os rebeldes. E até hoje não conseguiu recapturar, sanar dos rebeldes, né, que os xiitas dominaram. Então, ó, você vê que aqui eu tenho o controle, esse em vermelho aqui, você tem o controle por influência xiita. Em vermelho, aqui esse vermelho forte, o controle xiita. E aqui, Sanaa, que é a capital. E aqui em rosa você tem o poder do presidente. Então, essa parte em vermelha foi toda dominada pelos manifestantes, que até a Arábia Saudita tentou promover a paz, mas não aconteceu, e os Estados Unidos atacam essa região justamente para inibir os rebeldes. Mas até hoje, Sanaa não conseguiu ser recuperada. Ok, pessoal? Fim de papo, fim do conteúdo. Acabou a aula sobre acabou a aula sobre Oriente Médio. E aí a gente chega na parte de dúvidas, porque eu tenho certeza que tem que ter alguma dúvida, minha gente, porque um conteúdo gigante desse,